Oi, gente, boa tarde. Boa tarde a todas, todos e todes. A gente vai começar agora o lançamento da revista Arte Ensaios, número 44. Transes, tranças e transas, inscrições corpóreas, que tem na equipe coeditoras, né, com a Diná Oliveira e com a Lívia Flores. A Diná vai fazer uma apresentação aqui para a gente, um pouco desse número, né, da revista em geral, assim, só dar uma apresentada um pouco da revista. E aí a gente passa logo em seguida aqui para a Thalita e depois para a Diana, né, que elas compõem aqui o que a gente trouxe hoje, que foi o dossiê Poder, Mulheres e Feminismos nas Artes, e logo em seguida da fala da Diná, né. Eu vou apresentar, então, aqui primeiro, sou mediadora, né, da mesa, Mary Horta. Vou falar rapidinho com o meu breve mini bio aqui, só para poder seguir um pouco o protocolo. Mulher negra, de origem periférica, artista, pesquisadora, produtora e curadora dos campos relacionados de artes visuais, dança e performance, doutoranda e mestre em artes visuais pelo PPGAV e EBA UFRJ, bacharel em dança pela UFRJ e passista da Mocidade Independente de Padre Miguel. E aí eu passo a palavra para a Diná, também vou apresentá-la aqui brevemente. Primeiro também falar para vocês, quem puder pegar a lista ali que está do ladinho, para ir assinando e passando para os colegas, só para a gente poder ter esse controle daqui do espaço, né, de quem veio. Agradecer a presença de todo mundo. E dizer também que a gente vai abrir depois para perguntas, tá? Depois que tiver a fala delas, fala da Diná também, a gente vai abrir também para perguntas sobre o dossiê. Diná Oliveira é professora adjunta e pesquisadora do curso de Artes Visuais e Escultura da Escola de Belas Artes da UFRJ. É professora colaboradora da linha de Imagem e Cultura do PPGAV, EBA UFRJ. Desde 2022 exerce a função de coeditora da revista Arte Ensaios, juntamente com Lívia Flores. Então, passar a palavra para a Diná. Boa tarde. Bom, primeiramente eu queria agradecer, né, a presença de todas as pessoas aqui nesse encontro. Na verdade, quando a Mary me pediu para preparar uma fala, eu preparei uma fala. Na verdade, não foi apresentando a revista, um microparágrafo, mas quando a Mary diz isso, eu poderia fazer uma pontuação, né? No momento que eu fui escrever o editorial do número 44 da Arte Ensaios, eu me deparei com a questão de como é que eu ia escrever o significante mulher. E então foi uma troca que a gente realizou, eu e Lívia, e que foi só depois, quando eu voltei para o artigo da Michelle Sommer, que está no dossiê preparado, né, organizado pela Thalita, é que eu encontrei ali um modo de falar dentro de um local, né, aquele pensamento da Donna Haraway, né, um pensamento localizado. Então, a possibilidade de falar de um certo lugar, né, de um lugar de autoidentificação. Então, já que eu acho que a apresentação que eu poderia fazer da revista nesse momento é essa, né? E eu convido, então, né, a todos a voltar a essa edição da revista, né, o número 44. E eu estou aqui, como a Mary falou, como coeditora, né, da revista Arte Ensaios, né, em parceria com a Lívia Flores, né, que nesse momento está
uma viagem de pós-doc. E aí eu queria, além de agradecer a presença de todas essas pessoas maravilhosas, agradecer o acolhimento, né, do Centro Municipal de Arte Hélio de Sica, que é sempre uma grande parceria com a UFRJ, um grande parceiro da UFRJ. Agradecer também especialmente no PPGAB ao professor Ivair Rinaldinho, aqui presente, pela colaboração e apoio, coordenador, né, do PPGAB, e a equipe do Galpão no Ar, que também é coordenada pelo professor Zambuja. A gente tem aqui a Aline que está fazendo a gravação, então a gravação dessa mesa aqui vai estar disponível tanto no canal do Galpão como no canal da revista Arte Ensaios. E eu gostaria de dizer, né, e um agradecimento para toda a equipe, né, da revista Arte Ensaios. A gente está aqui também com o André Leal, que é editor convidado agora da edição número 45, está, né, em processamento, em preparação. E eu gostaria de dizer que para nós, assim, da equipe, isso aqui é um momento de comemoração, né, muito grande, né. Enquanto a gente está fazendo esse lançamento desse número da revista 44, que a Mary fez a gentileza de dizer o nome também. Essa edição que foi publicada em dezembro de 2022, né, transes, tranças, transas, inscrições corpóreas. A gente aqui vai dar uma especial atenção ao dossiê, né, Poder, Mulheres e Feminismos nas Artes, organizado pela Thalita Trisoli, né. Ao mesmo tempo, aqui a gente está dando início ao mesmo tempo a gente está dando início a um ano de trabalho da revista, né? Então esse é o momento em que a gente se encontra presencialmente, até algumas pessoas da revista que nunca se encontraram presencialmente, então isso está sendo um afeto especial para nós. E aí eu agradeço imensamente a presença da Thalita Trisoli, da Diana dos Santos, assim como todo o trabalho realizado pela equipe que está organizando esse encontro, que é a Mary Ota, o Cleiton Almeida, e é uma alegria poder encontrar tantas pessoas parceiras. E eu termino aqui com o Viva a Nossa Universidade Pública e as pesquisas científicas em arte. Muito grata e que tenhamos todos um excelente encontro. Obrigada, Tina. Agora a gente passa para a Thalita Trisoli. Vou apresentar aqui brevemente. Thalita Trisoli é pós-doutoranda no Instituto de Estudos Brasileiros, com pesquisa sobre mulheres e crítica de arte no Brasil, doutora em educação, mestra pelo programa Interunidades em Estética e História da Arte, curadora de projetos ligados a questões de feminismo, gênero, política e ética nas artes. Então, passo a palavra para a Thalita. Oi, gente, boa tarde. O microfone é um pouquinho pesado, mas vai dar certo. Bom, antes de mais nada, não apenas uma coisa protocolar, mas é sempre importante agradecer os esforços dos colegas, né? Lívia, que não está aqui, que está divando na sua pesquisa de pós-doutorado, só estou acompanhando pelas redes, né? E a Diná pelo convite para fazer esse dossiê, também pela receptividade e também pelo diálogo estabelecido, né, que foi me dada muita liberdade para pensar a temática, quais autores e autoras seriam convidados, artistas, né, Diana? E reforçar o tanto que é importante essas trocas institucionais, principalmente numa época finada, né, do último governo do demônio, que não precisa falar o nome mais, por enquanto, né, que foi tão tenso para a área acadêmica, não é? Assim, tanto estaduais ou federais, né? Quer dizer, eu estou vinculada à USP, por enquanto, mas a gente acompanhou todo esse processo também de demonização das federais pelo MEC, e as notícias que chegavam da UFRJ eram sempre muito alarmantes, né? Assim, o aceleramento do processo de sucateamento e, para piorar, das artes, né? Assim, o bode expiatório dessa gente recalcada, mas enfim. Em todo caso, eu acho que seria importante comentar um pouquinho como é que se chegou a essa temática do dossiê. Acho que foi em 2021, eu teria que confirmar agora,
a Natália Kinderé e a Lívia Flores, elas me convidaram para uma conversa sobre mulheres e feminismo para uma edição especial da revista Arte e Ensaios, né? E aí dessa conversa participou a Lívia, participou a Natália, participou o Ian Habibs, que depois a gente ficou amigo, né, de boteco, participou também a Keina. E aí foi uma conversa, não sei se tinha mais alguém, que já faz um tempo a memória às vezes falha, e foi uma conversa muito interessante, muito potente, que emergia justamente essa questão que a Diná colocou, né, que foi o desafio da escrita do editorial, que é pensar essa categoria mulher. Né? E aí tem alguns caminhos possíveis, mas todos eles acabam sendo um pouco arriscados, né, no sentido de você restringir essa possibilidade de uma definição de uma categoria pelo gênero. Eu, Foucaultiana, Judith Butler, né, assim, as bíblias do lado da cabeceira, eu parto do princípio que tanto masculino quanto feminino são, acima de tudo, linguagens. Se elas são linguagens, qualquer corpo pode exercer e ela também se pode distender esses significantes. E aí, passada essa conversa, a Lívia entrou em contato comigo e falou: olha, se a gente está interessado em fazer uma edição, um dossiê sobre feminismos e arte brasileira. Ok, maravilha, eu sou a tia do assunto, assumo meu lado, senhorinha chata feminista, né, assim, queimo sutiã se precisar, a gente pratica emasculação, tudo bem, simbólica, claro. E aí nessas trocas com a Lívia, né, assim, eu achei que um tema que ainda é pouco cotejado dentro desses estudos de arte e feminismo, né, importante frisar também que essa relação de arte e feminismo, a gente não está tratando aqui de uma categoria estética, não é, de um programa artístico, mas é uma possibilidade, um viés de uma arte política, está nesse grande guarda-chuva de arte política. E aí, de tantos caminhos que poderiam ser cotejados, o que eu comentei com a Lívia é que eu, como pesquisadora, sentia falta de uma discussão mais presente das relações de poder no sistema das artes a partir de uma perspectiva do feminismo, de uma perspectiva de gênero. Ela comprou a ideia, achei ótimo, né? A gente já pega o touro pelo chifre no trabalho. E aí eu comecei a juntar alguns colegas que eu conhecia já a pesquisa, que a gente já tinha uma troca, e aí surgiram os autores e autoras que contribuíram, né, para a elaboração desse dossiê. E, bom, essa é uma apresentação muito sintética, né, desse dossiê. Está passando, você pode passar o slide? Cadê a pessoa do slide? Aí, ok, obrigada. Bom, antes de apresentar um pouco, né, dessa seleção de autores, né, alguns poderiam estar presentes, outros não, as agendas são complexas, sabemos muito bem. Eu acho que é importante frisar que quando a gente vai falar dessas relações de poder no sistema das artes, talvez um equívoco muito comum é pensar o poder como uma entidade, como alguma coisa palpável, né, tomar o poder, ter o poder, eu quero ter poder. O poder não é um objeto, ele não é uma entidade que você toma posse, ele é um jogo, ele é um conjunto de relações que o tempo todo, como uma gangorra, vai oscilando entre as partes, entre as pontas, digamos assim. Então, o poder é uma perspectiva Foucaultiana, como eu disse, eu sou Foucaultiana, né, em que se entende que você não tem o poder como objeto, mas você tem as relações de poder que são estabelecidas a partir desses marcadores sociais. E aí que entra essa necessidade, a partir de uma perspectiva crítica, política e mesmo sociológica da história da arte, que é entender que os mecanismos, os meandros de funcionamento do sistema das artes, eles são profundamente afetados e atravessados por essas relações. Então, durante muito tempo, que nós conhecemos muito bem um discurso mais purista, digamos assim, formalista, em que se tirava de perspectiva esses elementos, ele, na verdade, ele focaliza apenas num lugar, num aspecto muito específico, né, que acaba valorizando um certo status quo. Mas, a partir do momento que se considera esses elementos de marcação social
como critérios de julgamento, como critérios de validação e de consagração no sistema, isso muda completamente a nossa perspectiva, inclusive os critérios de julgamento estético. Acho que uma discussão muito acirrada, digamos assim, para não escolher um adjetivo muito polêmico, né, nos últimos anos na cena artística brasileira, é justamente esse embate de como lidar com uma produção artística em que é acionado signos, vocabulários e temas que se afastam de elementos ditos clássicos / acadêmicos / consagrados pelo mercado. Não é? Quer dizer, as ferramentas analíticas que nós somos treinados, condicionados e especializados para lidar com uma arte clássica, eurocêntrica, será que eles servem para falar de uma arte contemporânea criada a partir de sujeitos, indivíduos que não participam desse grande circuito? E, grosso modo, na verdade, são ferramentas que não servem. Isso impõe um desafio ao pesquisador, ao historiador, ao crítico de arte. Se bem que a gente pode questionar o lugar da crítica hoje, isso é outro tema, né, de terminar o pós-doc antes. Mas, efetivamente, não é possível, é preciso dilatar esses critérios. Eles não funcionam, eles não aplicam. E um dos elementos estratégicos para se pensar essa nova gramática, na verdade, essa outra gramática, para lidar com esses elementos, é considerar essa contingência, considerar esses elementos ditos externos, né, da narrativa clássica de história da arte. Bom, dito tudo isso, né, posso estar chovendo no molhado, numa sexta-feira à tarde, com esse calorzinho do Rio de Janeiro, né? Eu queria só passar muito brevemente pelos colaboradores queridos, né, que conseguiram enviar para o dossiê. Teve algumas pessoas que tentaram mandar, mas aí deu um burnout, a filha ficou doente, assim, a vida atravessa, né? Principalmente mulheres, né? Isso é importante considerar. E aí uma delas, que eu esperava que estivesse aqui na mesa com a gente, que não é uma querida, mas que está dando aula nesse momento, né? Assim, pagar os boletos, não tem como, é a Michelle Sommer, que é também prata da casa de vocês. Se não me engano, ela terminou o pós-doc dela com a Lívia, acho que 2021, 2022? Foi bem recente. E na verdade eu conheci a Michelle por conta de um grupo de estudos de parceria entre a Fundação Goethe e a Universidade de Varsóvia. Então, assim, completamente aleatório, né? Assim, uma coisa assim, caiu, tipo, você é Michelle, oi, tudo bem? E aí, nas trocas, né, dessas questões de feminismo, questões de trabalho, no momento de elaboração do conteúdo do dossiê, havia uma discussão também muito acalorada sobre as condições de trabalho dos artistas, né? Aquele constante investimento, né? Já tivemos essa discussão, inclusive, esse constante investimento que o artista, como criador, como profissional, e também o acadêmico, vamos estender essa perspectiva, que você está o tempo todo investindo, mas parece que nunca retorna, que existe um desequilíbrio na balança. E uma vez que você considera também o marcador social dos sujeitos, isso fica muito mais evidente, muito mais evidente. E aí, durante essas trocas com a Michelle, né, uma coisa que emergia muito dentro desse grupo de estudos, que, ressalto, é um grupo formado exclusivamente por mulheres, pesquisadoras latino-americanas e do leste europeu, todas elas envolvidas com questões feministas, e, no entanto, porém, todavia, quando se entrava a questão da maternagem, não a maternidade, mas a maternagem, se criava uma cisão. A maternagem entendida como trabalho, como cuidado, né? Que dentro do processo de socialização dos corpos designados como femininos é um imperativo de uma conta que nunca fecha. É um mecanismo que funciona de culpa-cobrança, culpa-cobrança, culpa-cobrança o tempo todo. E a Michelle o tempo todo se indagando sobre isso, né? Assim, as coordenadoras são mães, outras colegas eram mães, mas era muito forte esse estado de espírito que, ser interrompida pelo filho por uma demanda da casa, porque eram reuniões online, né, gerava um incômodo. Então ela já estava reflexionando isso há muito tempo, também sendo mãe,
acho que a filha dela está com o quê? 6, 7 anos? É menos? Gente, olha eu empurrando a criança para a vida. A pessoa vai instaurar a polêmica. Eu sou mãe de pet, tá, gente? Assim, não tem essa diferença. Mas isso assim, é um enfrentamento o tempo todo, né? As minhas alunas, né, dos grupos de acompanhamento de artista que eu oriento, uma boa parte são mães em diferentes etapas, e essa questão também emergia muito da frustração profissional, existencial, de feminilidade que a maternagem implicava. Então, o artigo da Michelle é o que inaugura, né, o dossiê. Assim, não, coloca no primeiro, porque é preciso marcar o lugar. Como falar de relações de poder, sistema das artes e feminismo, e não se defrontar também com outro tabu dentro da nossa contingência, que é a questão da maternidade / maternagem. Existem alguns temas relacionados com essas pautas feministas, né, no plural, que ainda são muito polêmicos no circuito artístico. E não é que não hajam autores, autoras, artistas que não trabalham, mas o circuito não cria um nicho. E aí eu deixo muito marcado aqui que os colecionadores têm uma mão de peso nisso porque eles são conservadores. Olhem quem voltou, né? Importante dizer, mas tudo bem, fofocas quando não estiver gravando, para não comprometer no processo, né? Bom, logo depois da Michelle, né, um outro querido que topou participar é o Guilherme Marcondes, né? Tá aqui todo fofinho na fotografia. Eu percebo assim, depois que eu montei a apresentação, eu vi que tem uma gradação cromática nas fotos, né? A pessoa sai do ateliê, o ateliê não sai da pessoa, né? Mas tudo bem. E o Guilherme, ele é um querido, né? Ele tem um trabalho com enfoque em sociologia da arte, na melhor tradição aí francesa, digamos assim, de aproximação com o objeto. E ele também é da casa da UFRJ, ele defendeu o doutorado dele aqui em antropologia. No momento ele está finalizando o pós-doutorado dele na Estadual do Ceará, se não me falha a memória. E ele passou no concurso para a UFRJ. Ele é o primeiro professor negro de antropologia aqui da UFRJ, na graduação. E é de embrulhar o estômago nessa altura do campeonato isso acontecer. E o Guilherme, ele é um pesquisador super dedicado, uma pessoa extremamente profissional e gentil, e atento não apenas a marcadores que estejam próximos desse lugar de fala. E eu criei um certo problema com esse termo, né, porque houve uma mobilização, uma distensão da sua funcionalidade, enfim, né, o liberalismo faz isso. Mas o Guilherme, ele como pesquisador, ele é muito atencioso, ele tem um olhar amoroso, que a gente estava falando do Walter Firmino, que a gente foi ver a exposição no CCBB mais cedo. E dentro desse escopo, né, de pensar as questões do feminismo, da feminilidade, o Guilherme, ele já estava trabalhando um pouco, né, ele já tinha publicado um artigo, na verdade, para se pensar essa presença de jovens artistas mulheres racializadas no circuito. E aí, então, ele focalizou nesse artigo, a partir de depoimentos, inclusive saindo de uma definição de uma mulheridade essencialista, atrelada ainda a corpo, né, para pensar realmente a feminilidade como signo, como linguagem, e, no melhor olhar sociológico, rastrear essas estratégias de inserção e negociação. Né? Porque, para quem está sobre o signo da feminilidade, a palavra-chave é negociação. A relação de poder, ela é sempre uma negociação. Né? Geralmente nunca pende para a gente a balança. Né? Assim, quando acha que está pendendo, amor, atenção, a terapia semana que vem, você vai perceber que não é bem assim. Né? Bom, pode passar outro slide? Tá. Daí, de outros convidados também, tem a tia Jojima, que ela é paulista, tá? Mas atualmente ela está terminando o doutorado na CUNY, né, de Nova York, e ela é curadora do American Society. E a tia, como pesquisadora, né, ela faz uma mescla muito interessante de olhar para assuntos também ditos marginais no circuito.
né? E, por incrível que pareça, são assuntos que ainda são marginais no circuito acadêmico norte-americano, que é a arte dita pornográfica e também a arte com recorte geográfico de imigrantes orientais, de imigrantes principalmente japoneses, porque ela é japonesa, né? Ela é Nisei, inclusive. E aí, convergindo, né, nessas conversas, ela achou que seria muito mais interessante ela apresentar a pesquisa de doutorado dela, que ela nunca tinha publicado, ela não defendeu ainda, mas ela botou material inédito ali, então vai, minha filha, segura na mão da tia que vai dar certo, né? Em que ela estuda o movimento de arte pornô da década de 80 que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. E distante de uma perspectiva altamente conservadora, que inclusive está presente em algumas perspectivas feministas. Isso é um importante frisar. A questão... Oi, Ana! Tá de boa, gente. Aqui tá quase uma roda de conversa, né? Ainda que monólogo. Né? Mas, assim, a Thier, ela coloca um olhar analítico e sem julgamento moral. Porque dentro de uma historiografia do movimento feminista, a questão da pornografia, ela é uma cisão, ela é um conflito, né, entre feministas pró-sexo e feministas anti-prostituição, anti-pornografia. São posições extremistas e radicais, em alguma medida, e que um lado considera que qualquer experiência sexual ela é válida sem considerar contextos de classe, de raça e as relações de poder, enquanto que uma outra perspectiva é altamente conservadora / fascista, em que existe uma condenação moral das atividades de desejo. Então, a Thier, ela toma uma posição analítica, distanciada dentro do possível, e observa o que foi, né, esse impulso, né, dessa geração de artistas aqui no Rio de Janeiro, em que realizavam, né, esse movimento de arte pornográfica, mas não necessariamente atravessados apenas por um gozo coletivo, né, assim, uma coisa meio baco, mas que tinha uma perspectiva política, porque estava na boca da abertura da ditadura militar. Né? E ela é uma fofa, tá, gente? Super aconselho, se vocês quiserem entrar em contato, a tia é uma querida, né? Assim, sempre fico na casa dela quando viajo. E aí, embaixo, tem uma outra colega, né, que é a Mariana Leme. Não, as duas também, agora que eu vi que a foto está parecida, a palheta, né? Meu Deus do céu, ok. A Mariana, ela é mestra pela ECA, ela está agora fazendo o doutorado dela também na USP. E a Mariana, ela foi responsável pela curadoria histórica da exposição do MASP do Ano das Mulheres, né, que foi dividida em duas, tinha História das Mulheres e Histórias Feministas. A Mariana, ela fez, junto com a Lilian Schwartz e a Julie, meu Deus, eu esqueci o nome, Julia Bryan Wilson, a pesquisa histórica, né, assim, a exposição histórica, que estava linda, uma super montagem, realmente muito, assim, uma elegância de apresentação, né? E a Isabela Rigeli, que ainda é curadora do MASP, foi responsável pela exposição contemporânea, que foi também super política. E aí a Mariana, assim, você conheceu também. A Mariana, ela é uma pesquisadora passional, eu diria assim. Ainda que ela domine as questões de feminismo, ela é altamente comprometida com o discurso decolonial. Então, na hora de se pensar uma proposição para o dossiê, ela conseguiu realizar um cruzamento extremamente interessante e poético entre as estratégias de representação de um corpo negro dentro do contexto acadêmico francês, ou seja, pepino muito fácil, porque para os franceses, né, sei que está gravando, mas tudo bem, não, porque para os franceses, né, assim, a ideia de arte universal ainda está muito presente, eles não conseguem pensar fora desse circuito e dessa esfera. O outro permanece como objeto exótico e de medo ainda nos dias correntes. E aí ela se debruça sobre essa produção e mostra como que essa reverberação ela está atravessada também por questões históricas do racismo estrutural. Quero ver o que ela vai tirar nesse doutorado, gente. Deus me livre, né? Você pode passar um slide, por favor? Chica Sochi, esta fotografia, porque ela detesta fazer foto, gente, impressionante, tímida, né? Que é uma pessoa de um argumento, de um raciocínio extremamente afiado,
em que ela consegue fazer uma mescla muito interessante de crítica institucional, mas sem uma perda de estudos formalistas estruturais na sua produção. É um trabalho bastante conceitual. E esse texto que eu convidei ela para apresentar é um texto que ela já estava afinando em muitas falas públicas, justamente dessa discussão sobre o trabalho de artista, né? De esse lugar de hiperprecarização no nosso circuito, né? E de como que existe uma relação bastante nociva do tempo todo o artista ele está tentando uma inserção, uma consagração, um reconhecimento, mas que ele não chega e não fecha as contas, né? Então ela ela toma os elementos, né, de uma análise sistêmica das artes, mas com uma perspectiva de artista, ou seja, tem uma questão poética, onde ela depois apresenta os trabalhos que ela perlabora em cima dessas questões, né? É um texto muito bom e que ela ficou assim, eu não sei se publico, porque eu tô apanhando tanto com essa questão, que eu não sei se eu quero. Não, você vai, pelo amor de Deus, assim, né? Porque às vezes assim, é uma linguagem muito mais próxima de uma experiência de ateliê do que você pegar um texto sociológico duro. Então é importante ter essa mistura de linguagens. E aí eu termino, né, com a Diana Santos, que está aqui, com carinha tímida do meu lado. A Diana, ela é doutoranda da Belas Artes da UFMG, veio direto de BH de ônibus aqui para participar da mesa, né? E a Diana, ela é uma artista que eu acompanho o trabalho já faz um tempo. Ela já sabe que se eu assumir algum trabalho da ateliê, fui eu que peguei, tá? Assim, já tá no acervo, né? O Lutz, né? E a Diana, uma coisa que eu acho muito bacana na produção dela é que ela mistura, né, esses significantes que socialmente são entendidos como trabalho masculino e trabalho feminino. A gente estava comentando mais cedo que o teu trabalho escultórico, ele tem uma lógica têxtil. A modelista, a mãe dela é costureira, ela vai falar depois, mostrar o portfólio dela, claro, né? Mas ela faz essas esculturas em cobre, em metal, e é muito engraçado, é muito performático, né? Porque você faz a divulgação do trabalho, aquela coisa, né? Rede social é a plataforma hoje de visibilidade do artista, né? E aí tá ela com o macacão vermelho, assim, com a máscara de soldado ali quebrando, sabe, assim, fazendo tudo muito ágil, tremendo de um acabamento. Mas além da técnica, né, existe o tema ao qual você se debruça, né? Assim, para a capa do dossiê que eu perguntei, posso chamar um artista para fazer a capa, por favor, aproveitar? E aí imediatamente eu lembrei desse trabalho dela. Você pode passar o próximo? Aí uma outra foto. Tá dando para ver? A gente tá meio escuro. Tá dando para ver? Vocês querem voltar para outra foto que é melhor para ver? Sim, tá bom. Vocês que estão aí no fundo, como é que tá? Tá ok? Então tá bom, ok. Confirma, a gente não tá falando sozinha. E justamente essa escultura meio armadura, o que eu achei interessante é que fecha um círculo de problemas levantados por esses autores em torno dessa feminilidade e conversa diretamente com o texto da Michelle, porque é uma armadura do corpo de uma mulher grávida, mas não é só um objeto, um elemento de proteção, é também uma prisão, é também um casulo, é também uma coisa de resguardo, né? E aí eu friso novamente, geralmente são artistas homens que vão trabalhar com esses elementos técnicos mesmo. Então é muito fascinante ver, né, uma menina fazendo isso, né? E também um trabalho que é atravessado por narrativas de linhagem, ancestralidade, as questões raciais, obviamente, não é a série das mãos que você vai mostrar, que está sendo desenvolvida, né, assim, também está dentro dessa chave, mas eu não vou dar muito spoiler, não, porque agora eu passo a palavra para a Diana falar do trabalho dela. Obrigada, gente. Obrigada, Thalita. Passa um pouquinho, tá tranquilo. Não, tá de boa, não tem problema. Só vou apresentar assim, a Thalita já apresentou um pouquinho a Diana, né, mas vamos aos protocolos aqui, aproveitar que está sendo gravado também. Diana dos Santos é artista mineira, cotagense,
que atualmente tem se dedicado principalmente às linguagens da escultura, objeto e instalação, partindo da anatomia e medidas de seu próprio corpo, para dar forma a estruturas vestíveis de aço oxidado, com detalhes em alumínio e cobre. Eu vou passar a palavra para a Diana agora, aproveitando aqui a introdução da Thalita. Aproveitar também para falar que ainda não assinou a listinha que está passando aí, por favor, para assinar, para a gente poder ter esse controle. E Diana, por favor. Vocês estão me ouvindo, gente? Estou meio tímida, mas boa tarde. Agradeço a acolhida e, enfim, a escuta também para falar um pouquinho do trabalho. Pode passar, por favor? Pode passar mais um, isso. Então, essas são as matriarcas daquela escultura que está na capa do dossiê, né? Essa série eu dei o nome de Crisálidas. Essa primeira escultura é a asfixia, daí a do meio é o hábito e a terceira é a coluna. E como, né, a Mary e a Thalita já falaram, os meus trabalhos eles surgem assim, muito das minhas experiências, situações que perpassam a minha existência, meu corpo, e acho que por isso também, assim, no início, assim, com esses 3 primeiros trabalhos, assim, de uma forma até inconsciente, eles foram tomando forma a partir das minhas medidas anatômicas mesmo, sabe? Depois que eu fui entendendo, assim, com eles, acho que com eles eu fui me entendendo enquanto mulher, assim, esse lugar de mulher e mulheridade que eu especificamente ocupo, fui entendendo várias questões, assim. Pode passar mais detalhes. Pode passar mais um. Pode passar. Eles são vestíveis. Eles são vestíveis, gente, todos são articulados. E essa primeira série, eu venho da pintura, né, para dar uma contextualização, assim. Eu formei em pintura na Escola de Belas Artes da UFMG e eu trabalhava muito com figura humana, autorretrato, e esses trabalhos foram ganhando cada vez mais assim, elementos tridimensionais, até que eu comecei a colocar ataduras gessadas assim, de molde sobre o meu próprio corpo. Quando eu pensei, preciso investigar isso na escultura, né? E quando eu entrei na escultura, eu fiquei muito encantada por uma materialidade assim do aço, não sei se pelo fato, né, de eu ser mineira também, essa questão, né, com a mineração, são várias, né, camadas. Quadrilátero ferrífero. Não tem, né, muito como fugir. E o cobre, né, assim, a título de, já que eu tô falando disso, né, eu acho que ele, hoje eu percebo que ele vem muito do meu pai, assim, meu pai é eletricista, então é um material que eu sempre cresci, assim, vendo ele trabalhar com, né, as cálculos de cobre e tal. Mas eu entrei nesse ateliê de escultura querendo investigar volumes que eu pudesse colocar no corpo. Me deparei com esse material que eu me encantei muito, mas que ao mesmo tempo era muito desafiador, porque ele é rígido. Ele não tinha a maleabilidade que eu gostaria para fazer peças orgânicas, né? Era mais fácil trabalhar peças geométricas com ele. Então eu me lembrei, assim, eu lembro que eu fiquei travada uma semana, assim, tentando resolver como esse problema que eu queria de um molde mais orgânico. De repente eu lembrei da minha avó, da minha mãe, da minha tia, né, com ofício de costureira. Daí eu olhei e falei assim, gente, a roupa nada mais é que uma planificação do volume do corpo, né, que você passa ali pro tecido, corta, costura e tem um volume a partir de uma peça têxtil que era plana inicialmente. Então eu passei esse raciocínio para chapas de ferro, foi o que eu fiz, assim, E aqui eu acho que dá pra ver bem, assim, o raciocínio de praticamente uma camiseta mesmo, né? Que eu fui fazendo, assim, as partes das costelas, enfim. Pode passar mais um pouco. Esse também tem muito do raciocínio da costura, mas também de uma pesquisa, assim, em torno de insetos articulados. Pode passar, por favor. Para dar conta de... Eu queria que o capacete, né, esse hábito, fechasse. Pode passar. Ele tem um movimento no eixo. Ele tem um movimento, assim, desses parafusos laterais, assim. Então, essas hastes, elas conseguem abrir e fechar. Mas até então, eu estava querendo explorar esses volumes do corpo, mas eu não sabia muito bem o porquê, ou como, enfim, o que era, né? Pode passar, por favor. E daí nessa reflexão, eu fui entendendo, assim, um pouco, assim,
assim, do que estava me motivando, né? Assim, eu fui começando a entender situações assim opressoras, né, que me perpassavam e que estavam me motivando a fazer essas espécies de carapaças que tem um misto de armadura, assim, remetem à armadura pelos aspectos formais, mas também tem muito de contenção, assim, né? Também remetem a objetos assim de tortura. E nessa época, pode passar mais um pouco. Esse trabalho foi feito em conjunto com uma amiga chamada Tatiana Mendes. Ela tem um trabalho em computação vestível, então é uma peça interativa. A gente fez entre 2016 e 2017. E nesse período especificamente estavam tendo aqueles movimentos online de meu amigo secreto, meu primeiro abuso. E foi uma coisa que se mexeu muito conosco, né? Porque quem não passou por uma situação assim, né? Muito assim, de abuso, enfim, infelizmente, né? Então aquilo mexeu muito conosco, a gente precisou falar sobre isso de alguma forma, né? E foi na mesma época também do golpe, né, de Dilma, e o Temer assumiu e veio toda aquela coisa também da bela recatada do mar, que pra gente remetia muitos, como que fala, valores, né, que estavam ali ligados a uma sociedade retrógrada. Então a gente foi buscar o elemento do conceito da crinolina, né, essa saia, que são marcadamente assim, século XIX, né, então uma metáfora assim, desses valores tão ultrapassados, assim, que estavam sendo reafirmados na nossa sociedade. E a gente construiu essa peça interativa, que a gente deu o nome de uma jaula, e esse espécie de botãozinho no decote branco, ele é um sensor infravermelho, que à medida que o observador, né, o interator, na verdade, ele vai se aproximando, passa mais um pouco, por favor, ele eriça ou abaixa essas espécies de espinhos que estão no dorso, nas costas da escultura, né? Porque a gente queria falar dessas jaulas, dessas gaiolas, dessas prisões, mas a gente não queria também dar uma impressão de que a gente estava confortável lá dentro, a gente queria reagir de alguma forma, então a gente pensou nessa solução. Essa já é uma instalação que chama Artemísias. Isso que vocês estão vendo na parede são espéculos vaginais de 3 tamanhos diferentes que a gente furou na parede do Centro Cultural da UFMG. A gente fez esses orifícios, né, inseriu esses espéculos e fizemos construir essas 3 covas rasas, né, espécies de covas rasas, assim, com terra mesmo e... Oi? Terra vermelha? Na verdade eu vim pintando a terra, porque eu queria uma terra vermelha, eu tentei misturar com xadrez, não deu o tom que eu queria. Então eu fiz a forma, coloquei a terra lá dentro, depois vim com uma mistura de pó xadrez e água, pintando mesmo por cima da terra para dar esse aspecto. E esse trabalho, pode passar mais aqui dá para ver bem, né, esse parede. Mais aqui outra. Esse trabalho ele veio muito motivado de um caso de aborto, né, que nos chocou muito, assim. Eu esqueci o nome da mulher agora, mas ela faleceu por conta de um aborto clandestino com um talo de marrom. Não sei se vocês lembram desse caso, né? E era uma mulher preta, né, pobre, periférica, mãe já eu não lembro se eram 3 ou mais filhos, e o aborto era a solução, assim, para ter uma vida digna para aqueles filhos, porque não tinha como criar mais um filho, né, se era uma mãe solo naquela situação. E, enfim, né, quantos casos, assim, esse foi um caso que foi noticiado e ganhou repercussão, mas é muito mais comum do que deveria. E foram chegando, assim, para mim mais relatos, assim, de pessoas próximas que passaram por situações. Na época eu tinha uma companheira, né, a gente tinha muito pressão no Salão das Pedras, que é onde ela mora atualmente, né. Então foram chegando casos, assim, de mulheres lá também. E daí eu fiquei sabendo, né, assim, agulha de tricô, cabide, enfim. É muito violento. Então foi a forma, assim, com que eu, né, fui
poder lidar assim, com essas questões assim, e refletir sobre, né, me debruçar sobre. Aqui não dá para ver tão bem, mas é mais um detalhe assim, da terra pintada. Como eu falei, assim, né, essa incursão na escultura foi também uma incursão para eu entendendo, assim, esse lugar de mulher e tudo, não só o meu, mas refletindo mais sobre, são vários lugares, né, e todas as questões, assim, que perpassam, não só tematicamente, mas no próprio fazer, no trabalho, e também na circulação, enfim. E esse lado do Silásio e tal, ele surgiu de uma visita que eu fiz para minha avó, bem no início da pandemia. Eu acho que a gente não tinha tido nem a primeira dose da vacina, né? E então, assim, foi uma visita que a gente fazia no portão, ambas de máscara, aquele medo, né, assim, da contaminação e tudo. E me mexeu muito comigo, assim, uma fala de minha avó, assim, que ela perguntou: "Ih, minha filha, né, você continua fazendo aqueles seus trabalhos pesados?" Daí aquele negócio do trabalho pesado, eu fico pensando, assim, nessa ideia, né, da generificação, né, do trabalho, da divisão sexual do trabalho, tudo, né. Eu fiquei assim, gente, eu refleti depois, eu pensei, não é pesado, assim, esse trabalho que eu escolhi pra mim, ou que me escolheu, não sei, né, mas eu fiquei pensando quão pesado, na verdade, é o trabalho doméstico que ela desempenha, né, que ela agora vai fazer uns 80 anos. Mas uma senhora que está ali lavando, passando, cozinhando, servindo comida no prato do marido, todo esse sistema, né, dessa outra geração assim, mais velha, esse trabalho incessante que não é nem reconhecido assim, enquanto um trabalho mesmo de fato, né? Então, fiquei pensando nisso, assim, e desenvolvi esse avental que parece super delicado, mas ao mesmo tempo tem esses bordadinhos em ponto cruz, assim, com os fios de cobre. O babadinho, ele é uma telinha de cobre também, parece uma rendinha delicada, mas é duro, machuca quando veste, nessas costuras também do fio de cobre mais grosso. Fica corcunda também, porque o peso. Sim. Então é um avental, assim, né, pesado, que machuca, parece fofo, né, mas não tem nada assim de doce, né. E foi, assim, várias outras leituras, mas o que me motivou, assim, na fatura foi essa reflexão. E ainda pensando, assim, nesse período de pandemia, eu desenvolvi uma série que já estava, assim, que eu já vinha pensando há mais tempo, que era uma reflexão sobre o sistema capitalista, assim, que está muito atrelado ao sistema ainda muito colonial, né, assim, aqui no Brasil, quando a gente pensa no nosso contexto. E acho que o que me motivou, assim, a fazer no período de pandemia era por conta, assim, a gente estava, né, em isolamento, assim. Então acho não, né, essa situação, assim, de isolamento para quem pôde, né, ficar isolado, assim, mostrou pra gente, assim, escancarou pra gente quão falho é o nosso sistema, né, político, econômico e, enfim, né, com essas atrocidades todas do plano, assim, de genocida mesmo, né, do Bolsonaro frente à pandemia, assim. Então, não sei, tornou urgente pra mim desenvolver essa série, que é o nome do Laço do Capital. Acho que sabe. Bom, e daí dentro dessa série veio um pouco servil, que para completar também, eu tenho, né, uma amiga que ela estava grávida, assim, durante esse período, assim. Então foi suscitando, assim, várias reflexões, assim, né, do quanto, desde pensar, assim, em relação ao aborto também, né, assim, do quanto que o nosso corpo ele é tão controlado, assim, pelo Estado também, né, pensando em situações em que a maternidade não é uma escolha, de fato, né, a gente ainda não, o aborto ainda, né, criminalizado, enfim, né, e o quanto que os corpos que geram, né, são máquinas, assim, de produção de mão de obra para continuar alimentando, assim. Silvia Federici atravessando tudo. Exatamente.
eu pensei muito em Silvio também quando eu estava fazendo os esboços assim, para esse trabalho. Assim. Veio muito assim em cima, assim, quanto assim, né, que ao mesmo tempo assim que é mão de obra, mas não se cuida dessa mão de obra, né? Porque a gente pensa, por exemplo, no Mamilos e o filhinho, né? Assim, ela não tinha. Mamilos é sua amiga? Não, eu tô falando daquele caso da trabalhadora doméstica que teve que levar o filhinho para a casa da patroa, porque não tinha com quem deixar. Então é isso, assim, né? E tantos outros casos, assim, de crianças em situação de rua, né? Então, assim, tem-se como fala, assim, um apego, não é a palavra que eu gostaria, assim, né? Pela vida, assim, não uma coberta, né? Uma vida ali, mas há um cuidado, assim, né? Quem tem direito a exercer a maternidade? Sim. Ainda. Porque a mulher negra, que é empregada doméstica, faxineira, ela vai ser a babá, ela vai cuidar da filha, da patroa, geralmente branca, e aí as crianças dela ficam soltas. Então, até isso, assim, até a maternidade como imposição, ela não é toda mulher que vai conseguir vencer isso. As crianças dela se autocuidam. São crianças cuidando de crianças. Exato. Tá bom. Então, assim, foi um pouco assim, um pouco dessas coisas, né, que foram perpassando e veio essa escultura, né. Pode passar a próxima. Aqui são detalhes, assim, da costura em cobre e das costuras em ribite também. Depois que eu entendi, assim, essa referência do meu trabalho com a costura, na modelagem, na moagem, depois também eu comecei a explorar mais isso, né, justapondo os limites também para remeter a pontos de costura. Enfim, pode passar, por favor. Aqui mais detalhes, né? E essa escultura, acho é a única que é meio que um Frankensteinzinho, assim, porque é o meu corpo, mas os seios e a barriga é de Gisele, né, que é a minha amiga que estava grávida, né? Pode passar. Essa já é a obediência. E essa escultura, quando eu visto ela pode passar mesmo. Ela não permite que eu olhe para os lados, é um pouco assim do raciocínio da viseira de cavalo, do touro, que te força a ficar olhando assim para frente, te priva da visão periférica. E isso, assim, a cabeça baixa, ela é bem rígida, não permite tantos movimentos. Até no ombro o ombro fica rígido também. Possa ficar nessa posição de subserviência, né? E eu tava assistindo também aquele seriado Conto da Feiticeiro. Então. Eu te dei tá ali, inclusive. E acho que foram assim, algumas das tantas motivações para fazer essa série, né? Essa escultura dentro dessa série do lastro do capital, né? E essa ideia do lastro eu não falei, né? Mas é um lastro, pensar o lastro, assim, tanto do peso, né? Do lastro do mergulho, que te afunda, enfim, te permite ficar no fundo, né? De peso mesmo, antes era de chuva, agora são os materiais. Mas também do lastro de garantia, né? Quando a gente pensa no sistema econômico, assim, né? O ouro como lastro, agora não mais, né? Mas, enfim, garantia do dinheiro, pode passar. Que são detalhes, né? Dos fechos, ela é toda articulada, como eu disse, assim, para poder vestir. Essa é a alienação, né? Que eu acho que ela também fala muito, assim, né? E especificamente, assim, no início da pandemia, né? A gente teve muitas manifestações, teve até o Galo, né? Ficou bem, assim, ganhou uma projeção muito grande, assim, liderando os movimentos. E, enfim,
fiquei pensando muito nisso, assim, nessa alienação de si mesmo, porque mesmo com tanta... A gente estava vendo ali, né, o caos, assim, a desassistência, era um projeto de morte mesmo, assim. Mas ao mesmo tempo, o quanto que as pessoas estavam ainda cegas e acreditando, né, no desgoverno, porque era todo um trabalho para isso, né? Mas ainda acredito. E ainda acredita. E é mundial essa onda de suspensão cognitiva, digamos assim. E a perpetuação, eu acho que desse projeto mesmo, né, de sociedade. Né? Sim. E essa é a última dessa série, que é o Volta do Corpo, né, que é esse misto assim, de armadura, assim, de soldados da fé, digamos assim, pra mim, né, com referência em camisas de força, porque agora a gente vê muito a presença da bancada evangélica, né, do neopentecostalismo e tudo mais, mas no meu contexto assim, pessoal, eu penso muito, o que me passou mais foi a questão da Igreja Católica, né, que eu venho de uma família muito católica, muito tradicional, avós, assim, ministros da Eucaristia, então eu cresci assim, com esse discurso que o meu pai e meus avós reproduziam, mas que meu pai principalmente reproduziam dentro da nossa casa, para colocar a gente num lugar assim, de subserviência mesmo. Nós somos 3 mulheres lá, minha mãe, eu e minha irmã mais nova, e esse discurso sempre veio assim, de uma maneira muito verticalizada, muito violenta. E desde a infância, assim, eu tinha repulso assim, na igreja, eu não gostava de ir na catequese, e eram situações assim, que tinham brincadeiras também, né? Assim, eram crianças ali reunidas e tal, mas eu sempre... E eu não entendia porque, depois eu fui entendendo assim, essas violências ali que estavam perpassando, né? E porque dessas repulsas. Então, veio um pouco assim, desse lugar, essa escultura, assim, né? E pensar essa invenção Brasil vem atrelado também com a questão do catolicismo ali, né? Dos jesuítas. Então, é muito violento assim mesmo. A forma como eu vejo e sinto, né, sentido. Pode começar. Aí os detalhes, que me remetem muito mesmo a essa camisa de força, não sei vocês, né? Pode pensar. Pode pensar mesmo. E depois eu comecei a ficar um pouco assim, incomodada, mas de uma maneira ainda muito, não sei se inconsciente a palavra, ainda não estava muito elucidado assim, para mim, né? Esse ponto desse lugar, assim, dessas culturas que são bem carapaças, que remetem a armaduras, mas que não são armaduras, né? São muito mais objetos assim, de contenção, assim, porque estão ali denunciando ou, não sei, colocando situações opressivas, né? E daí eu, não sei, comecei a me incomodar. Eu acho que o incômodo maior mesmo, eu vejo uma provocação até de Carolina, que viu uma exposição que eu participei, a exposição individual, né, no ano passado, e que ela veio colocar justamente isso, né, essa coisa assim, é uma contenção, mas também pode ser um objeto de proteção, enfim. E agora, no momento, eu estou mais pensando assim, querendo, com desejo e buscando trabalhar mais esse aspecto da proteção. Mas aqui eu acho que era assim, um meio termo da virada da chavinha, assim, né? Porque é esse punho fechado, assim, um símbolo de resistência, que ficou muito marcado no movimento dos Panteras Negras. E surgiu também ainda no contexto da pandemia, vou até botar a mensagem ajuda. Não, imagina. Surgiu ainda no contexto da pandemia, mas muito motivado por esse lugar assim da reação mesmo, né, frente a tudo que estava acontecendo, assim, das manifestações populares mesmo, assim, né? Pode passar mais um pouco. Daí veio muito desse lugar, assim, é um punho feito com as medidas do meu próprio punho, eu tirei o molde da minha mão e
construir a modelagem a partir das minhas medidas, né? Pode pensar mais. Aí os detalhes dele. Mais uma vez a questão da costura, da modelagem, do cobre. A medida humana, porque é tudo medida humana. Sim, para a escala humana. Mesmo vocês vão ver mais trabalhos para frente, mesmo quando eu trabalho com formas que não são assim, a partir do meu corpo, tem ainda a escala do meu corpo, assim, né? Que é inclusive essa próxima, que eu estava numa outra série, numa outra ordem. Mas essa série eu dei o nome de Anansi. Essa foto não ficou tão legal, porque a iluminação funcionou muito para instalação, mas para registro não ficou tão bom. Mas eu explico assim. Tem outra imagem? Tem, pode. Aí, deve ficar melhor. Fica melhor. São uma espécie de bastidores de aço que eu construí e eu bordei neles com cruz, vamos dizer assim, como podem ver, nomes de mulheres pretas, assim. Desde a Patune, Zaciba Gaba, até Erika Malunguinho, Carolina Maria de Jesus. E a Nancy é uma digra, né? A aranha, a tecelã, né? Que remete assim, à construção de caminhos, que remete à memória. E é um pouco assim, para mim, desse trabalho assim, de resgate, de memória mesmo, de pensar nossas raízes, assim, raízes de Brasil também, não só raízes minha quando eu me vejo, né, entendo assim, enquanto uma mulher racializada. E memória também no sentido assim, de a gente pensar, né, pouco tempo atrás, fizeram o que, 5 anos, né, a gente ainda não teve a resposta, né, de quem mandou matar a Marielle. Então, tem um pouco desses gestos assim, tão marcados assim, de trabalhadores, do lugar do popular mesmo. O primeiro mesmo foi fechado, mas com outras soluções formais, a FIGA e o L, né? E aí sim, eu acho que já vem também, né, desse lugar assim, de pensar esses trabalhos que eu construo, essas carapaças, não tanto mais como objetos de contenção ou de opressão, mas buscar trabalhar mais o lado assim, da resistência, né, do revide, da resistência mesmo, assim, que já estava ali, né, me perpassando e que teve a provocação de Carol, que eu achei que foi assim, muito bem-vinda. E acho que é isso, gente, que eu tinha. Tem outras imagens mesmo. Sim, agora são mais detalhes, né? Outras listas. E é isso, sim, que eu tinha preparado para fazer pra gente discutir. E termina com ela. Obrigada, Diana.